Hora de acordar, pequenino. Em meio a escombros, uma vida nasce de uma luz misteriosa. E com as primeiras pulsações do seu coração, ele levanta tomando a forma de uma pelúcia de ovelha. Que, diga-se de passagem, é bem fofa. O lugar que ele tava era similar a um esgoto ou lixão, tendo um monte de coisas velhas e um piano. Seguindo em frente e dando os primeiros passos, chegamos em uma sala com um botão no chão que abria a porta seguinte e um gravador. Apertando o botão para reproduzir a fita, a voz de um homem preenche a sala. According to the blueprints, the entrance should be around here, somewhere. Depois de subir umas barras, temos o vislumbre de uma paisagem iluminada de azul. A entrada que o cara do gravador tava falando provavelmente era o caminho que a gente tava seguindo. Ou pelo menos era pra ser. O corpo de pelúcia não era muito forte pra pular em longas distâncias. Pelo menos... ele tava bem. Agora era achar outro caminho. E pra nossa sorte, tinha um mapa logo à frente. Passando uma leve dificuldade, chegamos em um lugar onde havia uma mochila com uma nota. Talvez fosse do cara da gravação? Esse lugar é enorme. Eu acho que eu tô perdido. Droga. Eu vou continuar a descer, mas eu espero conseguir achar uma forma de subir em breve. Nota perdida. Quem quer que escreveu isso teve problemas pra subir. O que vimos que é verdade? Pra subir teria que ter mais do que só força de vontade. Descendo pelas beiradas de um buraco, nos deparamos com algo. Uma pessoa, ou o que sobrou dela. A atmosfera muda. O tom que antes era fofo e inocente dá lugar a um silêncio inesperado. Ao aproximarmos com cuidado, tocamos um gravador acima do corpo. If you're hearing this message, something went wrong. This is beyond all of us. Aqui o rumo das coisas ficou mais interessantes. Aquele lugar não era um simples esgoto. Parecia ser uma área de pesquisa, tipo laboratórios secretos. E o pessoal dali estavam mexendo com coisas que não deviam. À direita, um papel chama a atenção. Nós realmente precisamos remover esses escombros. Eu vou contatar a Belgin amanhã. Zelador. Será que era o cara que morreu? E aquela última carta lá em cima? Não. Ele parecia ser outra pessoa explorando. Além disso, ele não parecia saber o que tinha aqui embaixo. Através de uma ventilação próxima ao corpo, descemos até o que parecia ser o lugar com escombros da nota. Mas uma outra surpresa aguardava a gente. E eu achando que não ia ter combate. Patches, o urso perdido, parte pra cima da gente, mas acaba esbarrando na parede de espinhos. Essa era a única forma de lidar com ele, já que pelúcia não foi bem feita pra lutar. Putaço, ele se levanta e o ciclo continua.
até que o seu corpo se cansa. Pulo duplo! Sempre presente em plataforma 2D. Agora, 2 esferas de luz seguiam a gente, que indicavam quantos pulos dava pra fazer. Com isso, agora dava pra acessar lugares mais altos. Antes de continuar, eu observo o urso que me atacou. E eu parei pra pensar. Aquela luz roxa parecia com a minha no início. E elas têm bastante em comum, tendo em vista que ambas possuíam pelúcias. A única diferença é que uma delas era maligna. Lixo criando vida. Por que isso me lembra Gachakuta? Pulando nas plataformas, usando o pulo duplo, conseguimos avançar. Até que... Novamente, deitado no chão, pulsamos sua energia vital e ele se levanta. À esquerda tinha o que parecia ser um telefone, e indo até ele... Tá bom. À nossa direita tinha uma carta. Era de um engenheiro-chefe. Esse lugar será desativado em breve. Se você encontrar isso, recomendo que saia o mais rápido possível. Isso talvez tivesse a ver com aquela evacuação no início. O que quer que eles estavam testando aqui embaixo parece ser de interesse pra gente, porque o único caminho a se seguir era pra baixo. Talvez nem tanto. Depois de passar por um incinerador de lixo, chegamos em uma cabine com outros daqueles gravadores. Se isso tava aqui, aquele carinha do início deve ter passado por ali. I've made it to the lower levels of the facility. However, no one has been here for a long time. Something isn't adding up. Ao lado, um aviso de um engenheiro falou sobre a evacuação. Que todo mundo parecia ter evacuado corretamente. Pelo menos, todos os que poderiam ter sido salvos. Bom, ao que parece, esse acidente deles foi de um nível bem grande pra tudo isso ter acontecido. Será que isso é um mundo pós-apocalíptico ou algo assim? De qualquer forma, para avançar, agora a gente teria que usar elevadores. Para ativar eles, era necessário usar a alavanca, que mandava a energia. Alguns até mesmo precisando ativar mais de uma. Mas depois de procurar, conseguimos acesso ao lugar onde eles estavam trabalhando. Aquele lugar parecia ser uma cidade antiga. Uma escavação? Ao sair do elevador, avistamos uma nota. Thomas, se você finalmente achar uma saída daquele elevador parado, eu vou estar esperando por você lá fora. Espero que você não morra aqui. Seria muito estúpido. Parece que ele não teve muita sorte. O que é triste porque eles pareciam ser amigos bem próximos. Seguindo em frente, uma nova mecânica é apresentada. Buraco negro. Uma anomalia no espaço. Geralmente não é muito recomendável pular em um buraco negro, mas nesse caso, ele dava um pulo a mais pra gente. Então tava safe. Poderia ser útil. Depois de passar por um sistema de segurança, finalmente a gente tava na entrada da zona de pesquisa. Welcome to the Belgian Institute, Tower 24. Your employee orientation will begin shortly. Once inside the facility, please make your way to Storage 004 to collect your equipment. Any unauthorized personnel will be subject to permanent removal. Keep calm and carry on. Com essa mensagem de boas-vindas, chegamos à área de pesquisa. Era bem bonito e trágico ao mesmo tempo. O símbolo da empresa à distância sugere que aquilo aconteceu há bastante tempo. Tempo suficiente para a natureza tomar o seu lugar sobre ela.
Usando o elevador, um pontinho branco nos atrai. Um coelho. Ele estava sobre um morro de terra, com uma máquina escondida. Ligando ela, uma luz verde acende, dando a entender que há outras 5 a serem encontradas. Então a gente teria que procurar um pouco pelo mapa. O primeiro lugar que vamos é a torre, mas dessa vez o lado externo, que contava com um esqueleto e um gravador. They lied to me. This entire operation is on a scale I cannot comprehend. Whatever happened here, they're all dead. Subindo mais um pouco, entramos numa espécie de sala de controle, com várias telas, uma alavanca e um mapa falando onde estavam todas elas para apertar. Mas o mais impressionante de tudo era poder fazer isso. Yeah, check the connections again. Yeah, I'm still seeing red. God, this earthquake really messed things up. Hey, what's taking Tony so long? I need some goddamn coffee. Oh, he what? Terremotos e agora monstros? Talvez aquela energia roxa tenha corrompido as pessoas, assim como ele fez com Patches. Bom, era hora de procurar as alavancas. No caminho a gente passa por diversos lugares interessantes. O primeiro deles era um depósito de cristais especiais que eles encontraram. Aparentemente eles eram tipo super raros, só cresciam na era paleolítica. Para eles estarem crescendo ali, deveria ter alguma explicação lógica. O segundo lugar era uma estação de trem abandonada. Eles provavelmente estavam tentando locomover os cristais para vender. O que é validado pelo terceiro lugar. Um armazém com cargas cheias de cristais e minerais. A Belgin, após a descoberta, quis lucrar em cima dos cristais. O que faz sentido. Quer dizer, imaginando que ela é uma empresa de mineração, ela claramente vai querer vender o que conseguir. Mas isso explicaria essa catástrofe? Depois de passear pelo mapa e ativar todas com a ajuda dos coelhos, nós vamos até uma área com um portão fechado, que automaticamente se abre. Lá tinha um disco de vinil, que era um coletável do jogo, e um gravador próximo a um cadáver. E ao tocar... The crystals. They did not form here naturally. I'm bringing the data to you now. Vocês... Ok. Voltando um pouco, algumas letras são faladas no final. A, U, I, M, E. Isso não faz sentido. Mesmo que fosse um anagrama, não tem muitas palavras em inglês que usam essas letras. Pelo menos não que eu saiba. Isso é um mistério. Bem, dessa forma eu descubro que eu dei a volta no mapa todo só por isso, porque era só andar pra direita que eu chegava até o final e avançava. Mas foi prazeroso explorar os lugares. Até encontrei um Chica Slate do Zelda. Enfim, chegamos no lugar certo. E de cara, uma placa ameaçadora de "numa volta" nos avisa do que tá por vir. A gente agora tava no local de escavação, onde eles acharam os cristais. Descendo umas plataformas frágeis, caímos na mina. Lá tinha 2 caminhos. A esquerda, por onde um coelho vai, e a direita com um esqueleto como forma de aviso de que tem armadilha. O cara do início que grava até brinca que ele deveria ficar atento pra não ficar igual ele. Como ali não dava pra passar, decidimos ir pra esquerda. E conforme avançamos, achamos o que pareciam ser estátuas. Talvez da civilização antiga daquele lugar? Eles usavam os cristais pra alguma coisa. Ainda não fica claro. Até chegarmos em uma estatueta de touro. Após absorver a energia, ganhamos um poder novo. Agora, a gente corre. Só sente a vibe.
Esse pra mim foi o ápice desse jogo. Música incrível, imersão nos cenários, e o sentimento de que você pode correr sem parar, superando seus limites e pular de precipícios. Não que eu vá fazer isso na vida real, mas foi bem da hora. Andando graciosamente pela caverna, encontramos uma placa escrita "Corra" em vermelho. Achei cômico com o que acabou de acontecer. Mais à frente, nos deparamos com um elevador e um aviso de zona restrita, contendo até perigo de ar poluído em humanos. Mas, como não somos um, acionamos a alavanca. Welcome to the Valgan Institute. You're... will be soon. You won't be leaving. And will be soon. O elevador quebra, mas damos um jeito de sair dali, continuando nosso caminho até o fim. No fundo, há uma dúzia de cadáveres deitados no chão. Algumas notas nos revelam, ou melhor, idealizam o que aconteceu. Eles ali eram investidores. A empresa estava fazendo experimentos com cristais e eles chamaram pessoas com grande poder financeiro para testemunharem. Apesar de ser meio vago o que eles estavam pesquisando, é fato que isso mudaria o mundo de alguma forma. Eu imagino que eles estavam estudando uma forma de usar como energia ou poder para alguma coisa. Os cristais pareciam ter alguma energia mística por trás. E com aquele poder que eu peguei na estátua, isso se torna cada vez mais possível. O problema é que eles não tiveram paciência de estudar. Eles queriam lucrar o quanto antes e isso foi a ruína deles. Avançando por uma parede de cristais roxos, encontramos o nosso amiguinho de novo. Dessa vez, mais perigoso. Porém, agora com a corrida, fica mais fácil revidar. Com o impacto da luta, o cristal roxo explode em energia. E a ovelha absorve, podendo voar agora. Com essa nova habilidade, subimos as plataformas, procurando uma luz que nos chamava. Ok, isso foi de 0 a 100 muito rápido. O mundo tá bem, aparentemente, e... onde a gente... parece até um outro plano, bem bonito. Escalando um pouco, encontramos um acampamento e um gravador ao lado de um corpo. O último. This message will be my last entry. I'm out of food, water. I have no way of getting away from wherever I am now. This path has been traveled before, and will be again. To whoever finds this, good luck. Whatever you do, almost make it all worthwhile. Não dá pra dizer que ele não tentou sair dali. O lugar tá cheio de cordas. Ele deve ter sofrido bastante. Eu não sei dizer o que ele buscava aqui, e nem se ele chegou da mesma forma que a gente. Tudo que restava era continuar de onde ele parou. O lugar se torna complicado de subir, com vários lugares íngremes e plataformas difíceis. Mas eventualmente, depois de várias derrotas,
Conseguimos subir finalmente. Você finalmente chegou, pequenino. Agora, para completar a sua jornada, você deve devolver os poderes que lhe foram dados. Sua história nesse mundo está chegando ao fim. Descendo algumas plataformas, nos deparamos com ruínas. Elas eram um pouco diferentes das que vimos lá embaixo, mas talvez fizessem parte daquele lugar. No centro, um enorme portal está diante de nós e responde à nossa presença. Ela queria que a gente ativasse as torres usando a energia que coletamos ao longo da jornada. E sem hesitar, fazemos isso. Até que... A batalha final acontece. Enquanto o Pet os protegia, tentamos ativar o resto das torres, perdendo a nossa habilidade de voar, correr, pulo duplo. E agora, só restava uma coisa a se fazer. E assim, tudo acaba. Comigo chorando por um joguinho ao som de um dubstep foda. Esse jogo foi o meu irmão que recomendou pra mim. Ele me mostrou a introdução do início do jogo e ele falou pra mim jogar. E só pelo começo eu sabia que ia ser bom. Em relação à história, muita coisa é dedução, porque não é 100% jogado na cara. Mas até que deu pra pegar muita coisa. Empresa encontra algo, a ganância toma conta e dá merda. Agora... bastante coisa ficou em aberto, né? Tipo, de onde veio os espíritos? Quem era aquele povo daquela civilização? E principalmente, aquilo era tipo, sei lá, Deus? Bom, provavelmente eles queriam continuar a história de alguma forma. Inclusive tem até um webtoon, mas tá parado já tem um tempo. A esse ponto eu acho difícil eles voltarem, até porque o jogo é de um canal enorme de música eletrônica. Então eles devem ter mais o que fazer. Aliás, quem diria, hein? Eu demorei um pouco pra associar que era deles. Eu ouvia bastante música que eles publicavam antigamente. Mas no fim, me fizeram ficar emotivo. É um jogo bem tocante e eu gosto bastante disso.
Bom, é isso por hoje. Obrigado se você veio até aqui e a gente se vê uma próxima vez.